Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, acompanhando as informações. Sexta-feira, dia de saber como andam as safras pelo Brasil afora. A colheita da soja já em andamento, em fase final em algumas regiões já do Mato Grosso. No Paraná também evoluindo bem. Lá no oeste da Bahia tem ainda um processo a se seguir, um andamento ainda a se cumprir aí do ciclo, e a gente vai analisar lá na Bahia também como é que está a situação para a soja. Vamos falar do milho recém-plantado. Lá no Paraná, o plantio do milho safrinha está evoluindo. O DERAL fala em algo em torno de 40 a 50, entre 40% e 50% de área já plantada, mas existe já uma preocupação com um possível atraso e principalmente no não cumprimento da janela de plantio por parte dos produtores. Afinal de contas, foi uma safra de soja um pouquinho mais lenta em função da menor luminosidade ao longo do ciclo, e isso acabou também atrasando um pouquinho o início do plantio. Pelo menos foi isso que nos alertou aí o presidente da AproSoja lá do Paraná, o Zezé Cismero, que conversou agora há pouco com a Fernanda. Essa entrevista do Zezé já está no nosso site também para você entender o que está acontecendo no Paraná. Daí a gente, a partir dessa informação, quer saber o que pode acontecer com o milho safrinha por lá. E quem traz essas informações para a gente está aqui comigo, Cristina Queiroz, direto da Rural Tecnologia. Cristina, seja bem-vinda mais uma vez, mais uma sexta-feira com a gente, sexta-feira de carnaval. Cristina já está toda animada aí para o carnaval, né, Cristina? Mas vamos trazer as notícias do clima aí para as lavouras também, certo? Aí, boa tarde, Alex. Boa tarde para todo mundo que acompanha a gente. Antes de sair para a folia, vamos trabalhar um pouquinho mais, né? É isso aí, Cristina. Vamos começar com a soja, porque no começo do mês, Cristina, a gente falou da soja lá em Jaborandi, no oeste baiano. Em Jaborandi tinha uma situação preocupante para os produtores, enfim, de perdas, em função de perdas que aconteceram no início do ciclo principalmente. Daí, alguns produtores participaram com a gente, disseram que a ferramenta da Rural Tecnologia é muito interessante, muito boa, mas que a gente tinha feito uma simulação que não condizia com a realidade deles. Por exemplo, o Marciano Tomasi disse que as variedades de ciclo abaixo de 125 dias não representavam nem 20% do total plantado por lá. E depois o Armando Aires, ele disse que realmente houve um atraso no início das chuvas e muitas áreas ainda não estavam em produção naquela data que a gente tinha escolhido. Diante dessas informações, a gente resolveu refazer então, né, Cristina, a simulação para a soja lá na região de Jaborandi, e chegamos a qual conclusão, Cristina? Seja bem-vinda. Então, Alexandre, nós refizemos aqui, segundo a sugestão, né, deles, de um plantio em 5 de dezembro e de um ciclo de 130 dias. E é bom a gente falar, a Bahia, a gente acompanhou muitas pessoas dando notícia das chuvas, e elas foram irregulares, muito irregulares. No estado inteiro, elas aconteceram de forma diferente, e eu vi assim, relatos e coleta de chuva de pluviômetro que em muitas propriedades, nos talhões, vi talhão chovendo 5 milímetros e talhão chovendo 50 milímetros no mesmo dia. Então, isso muda a resposta, né, do cultivar em cada talhão. Você imagina, aqui nós vamos falar da média do município, então nós vamos ter uma ideia de como essa chuva ocorreu, mas os volumes, em cada lugar nós vamos ter uma diferença, né? Nessa simulação que nós fizemos aqui, de um plantio em 5/12, de um cultivar de 130 dias, conforme foi nos pedido, nós podemos ver aqui que ele sai muito bem, né? Que teve uma chuva, a primeira chuva que aconteceu antes. A chuva ela diminui um pouco, que foi exatamente quando nós fizemos o programa em janeiro, que a chuva tinha diminuído, ela estava gerando preocupação.
E como nós já havíamos simulado um plantio mais cedo, em novembro, estava penalizando bastante. Quando nós trazemos essa data de plantio para 5 de dezembro, você vê que a penalização ela é menor, né? Porque o déficit hídrico, nesse momento, o significado dele para o cultivar, ele passa a ser diferente. Então, você vê aqui, nessa tela que eu coloquei para vocês, que ele começou a ter um déficit no desenvolvimento vegetativo, já no segundo decêndio, mas que penaliza menos por causa da fase do cultivar. Embora nós tivemos aí um período grande, né, que ele começou em 15 de dezembro, né, e falando de média do município, vai ter lugar que choveu mais, vai ter lugar que choveu menos, mas na média começou a recuperar esse déficit hídrico, a chuva começou a se intensificar praticamente aqui no começo de fevereiro. Você pode ver aqui que por decêndio, 39 milímetros acumulado de 24 de janeiro a 2 de fevereiro. Uhum. Depois nós temos 86 milímetros acumulados de 3 de fevereiro a 12 de fevereiro. E aí deu uma trégua aqui no déficit para esse cultivar. Depois falta mais um pouquinho. E agora está chovendo bem, e as previsões, como a gente pode ver aqui, e lembrando, são previsões, está de chuva boa, e a produtividade ela não penaliza mais. Então ela teve uma penalização inicial, ela veio com essa penalização acontecendo ao longo do ciclo, chegou nos 73% aí de penalização, as chuvas voltaram, parou de penalizar então. Na verdade, 73% de produtividade. De produtividade, né? Desculpe. Nós estamos falando aqui da produtividade. Se aconteceu dessa forma, aqui nós estamos, de novo, simulando com a média das chuvas do município. Mas aqui, neste caso, com este cultivar plantado em 5 de dezembro, a produtividade está em 73%. Eu me lembro que da vez que a gente fez no início de fevereiro, Cristina, estava penalizando aí uma penalização de quase 40%, um potencial de 61%. Dá uma melhorada mesmo, né? Essa diferença de data de plantio e o ciclo da variedade também sendo focado, né? A gente consegue perceber essa diferença, né? Sem dúvida nenhuma, faz toda a diferença por causa da necessidade de cada cultivar. Né? E a data de plantio, a gente observa que de uma semana para outra muda completamente a resposta. Né? Quando acontece de fato a falta de água, em que estágio que está o cultivar, se ele precisa de mais ou de menos água naquele momento. Geralmente, então isso muda tudo. Geralmente frutificação, florescimento são as fases mais exigentes em água, né? Para a soja, no caso, né? Você começa a pegar o florescimento, você pega essa falta de água no florescimento, a gente percebe que penaliza bastante. Né? Vamos ver o balanço hídrico, como é que fica a situação lá na região, lá em Jaborandi? Tá aqui, olha, a primeira barrinha está mostrando o decêndio de plantio, né? Ela está fixada ali no dia 14 de dezembro, mas nós colocamos o plantio de 5, então vai de 5 a 15, né? Então está sinalizando o decêndio. E a barra do meio está mostrando o momento atual que nós estamos, e a última barra sinalizando o momento da colheita, que nesse cultivar aqui de 130 plantado em 5 do 12, vai dar por volta do dia 13 de abril. Você observa, a linha amarela ela é a média da climatologia dos últimos 10 anos, né? Os vermelhos são os déficits hídricos e os azuis são os excedentes. Tradicionalmente então, tem déficit hídrico mesmo na região, né? Tem déficit hídrico. Você vê aqui, a chuva, na verdade, a gente tinha um déficit aqui maior do que a média, né? Aqui em outubro. Uhum. E depois você vê que o déficit ele começa a subir, isso quer dizer que choveu, deu um excedente, então choveu mais cedo, você vê que teve uma chuva realmente que ela aconteceu mais cedo. Né? Uhum. E depois o que aconteceu foi aquele veranico que a gente viu com um déficit maior do que o normal. Que preocupou muita gente por lá, né? Exatamente, que preocupou. E você vê que aqui, toda vez que a barra vermelha ela sobe, a gente observa que está recuperando o déficit hídrico, sinal que está chovendo. Uhum. Né? Toda vez que ela desce, que a chuva, de novo, a chuva veio. A seca veio, né? A falta de chuva aqui para o cultivar. Então, você vê que tem esses picos aqui, ó,
né? Vou tirar a tabelinha, que ela mostra o quanto de chuva, mas isso mostra essa irregularidade toda, né? O importante é verificar agora o que vai acontecer, né? A partir de agora, as chuvas voltaram e deve permanecer assim com excedente hídrico até o final da safra, hein, Cristina? Então, as previsões são de chuva. Se a gente ver aqui no final, tá vendo o excedente aqui, ó? Quando normalmente teria um déficit. Uhum. Então, existe essa chuva, ela está lá acontecendo nesse momento, né? Fato, e existe uma previsão dela continuar. Muito bem. Vamos dar uma olhadinha. Vou descer aqui para vocês verem a previsão. Tá, legal. Né? Aqui nós estamos olhando 15 dias. Né? Então, não é muita coisa, mas olha aqui, que dia... Nós estamos falando de 1 de março, ele está falando 12 milímetros, dia 2 de março, 15 milímetros. E olha, você vê como aumentou um pouco mais essa chuva aqui? O volume diário, né? O volume diário. Então, as previsões estão de mais chuva. O que não deixa de ser uma boa notícia para a lavoura, né? O que é, né? Porque ela ainda está num período, né? Vamos voltar aqui, que precisa de água. Né? E da colheita aqui está mostrando que na época de maturação e colheita, a chuva ela torna a diminuir, favorecendo inclusive a colheita. Muito bem. São previsões, mas esperamos que elas se concretizem aí, né? Que só vai favorecer. Exatamente. De qualquer forma, a penalização que ocorreu lá no começo, ela permanece e no finalzinho do ciclo ela para de perder, né? A produtividade para de diminuir, né, Cristina? Mas as perdas registradas lá no início permanecem, né? Infelizmente, né? Aqui no sistema, a gente não tem essa recuperação, viu, Alexandre? Na lavoura, dependendo do estágio, dependendo da condição, ela consegue ainda se recuperar um pouco. Tudo vai depender da lavoura de cada um e de como a chuva se comportou em cada lavoura, né? Como a gente disse antes, elas foram de fato muito irregulares. Então vai ter favorecido alguns, certamente, e vai ter penalizado outros pela falta. Muito bem. Situação então lá de Jaborandi, obrigado aí a participação do Marciano Tomasi e também do Armando Aires, que nos ajudaram a esclarecer essa situação. Afinal de contas, a gente pegou uma média geral ali e, enfim, eles nos explicaram o que realmente é o padrão para a região e a partir desse padrão a gente consegue fazer uma simulação mais parecida com a realidade aí dos produtores. Portanto, fica a dica para você, produtor, também, que quiser saber como vai ser o comportamento do clima e como a lavoura, mais do que o comportamento do clima, como a lavoura vai se comportar diante daquele clima previsto, mande as informações para a gente. São informações simples, a gente precisa saber o ciclo da sua variedade, pode ser soja, pode ser milho, a gente precisa saber o local que você está produzindo, a data do plantio e o tipo de solo que tem na região. Com essas 4 informações, a Cristina consegue simular aqui para a gente uma trajetória aí do desenvolvimento e do ciclo da sua lavoura. Não é isso, Cristina? É isso mesmo. Muito bem. Safrinha em andamento, Cristina. Lá no Paraná, como eu disse, tem uma certa preocupação no ar em função da possibilidade em algumas regiões de perdas da janela ideal de plantio. Foi o que a Fernanda, a nossa companheira aqui no Notícias Agrícolas, conversou agora há pouco com o Zezé Cismero, presidente da ProSoja lá no estado. A gente recebeu aqui algumas informações de plantio do Valdir Frias, lá de També, nosso amigo aqui do Notícias Agrícolas. Ele iniciou o plantio dele ali próximo do dia 23 de janeiro. Inclusive ele mandou algumas fotos aqui, vou pedir pro Lucas colocar no ar. Vamos para outra foto só para mostrar o plantio acontecendo lá na área dele. As chuvas lá no fundo, a previsão de chuvas, então, ele plantando e correndo contra o tempo aí para aproveitar essa chuva que vinha. Daí um pouquinho mais adiante, já o milhozinho em desenvolvimento lá na lavoura dele. Mas o que a gente pode esperar para as lavouras de milho segunda safra lá em Itambé, hein, Cristina? Você simulou já para a gente também, né? Já simulei, Alex.
Eu fiz duas simulações. Eu fiz a simulação do dia 23 de janeiro e eu fiz uma simulação agora 24 de fevereiro também, né? Porque a gente vê que tem alguns agricultores que não conseguiram tirar a soja acabou retardando um pouquinho. Então eu coloquei uma simulação de plantio 24, né? Porque a janela lá, o zoneamento agrícola, eu acho que para todos os tipos para todas as variedades e para todos os tipos de solo, ela vai até 20 de março. Né? Então acho que ainda existe quem está plantando, ainda tem quem está plantando. Né? Você mesmo falou que o Paraná todo está com 40 e poucos por cento do milho plantado. Segundo o DERAL, isso. Então eu fiz uma 23, aproveitando esse nosso amigo que nos mandou os dados, e fiz uma de 24/2. A gente olhando o panorama geral aqui, e aí todo esse panorama, nós estamos olhando em previsões meteorológicas, né? Se a condição climática acontecer da forma como está previsto hoje. E a gente sabe que vai ter mudança ao longo do caminho. Mas olha aqui, ó, a gente pode ver que quem plantou 23 de janeiro, né? Contra quem estaria plantando hoje, com as previsões, quem está plantando hoje está com uma produtividade maior. Ah, é, Cristina? Quem plantou antes aí tem algum problema ao longo do percurso, então? Então eu acho que é legal a gente entrar nas duas e vamos ver o que está acontecendo, né? Vamos lá. Vamos ver. Vamos pegar primeiro 23 de janeiro, que é uma realidade, né, acontecida. Peguei a variedade safrinha, né? Aqui está um ciclo verão de 130 dias. Na verdade, está um ciclo verão de 130 dias, não está safrinha, mas uma expectativa de produzir 110 sacas. Podemos até fazer com safrinha depois para ver como acontece. Tem chuva, né? Deixa eu só ajeitar a tela aqui, para a gente ver a produtividade. Olha lá. Então, plantou, vinha chovendo, estava com excedente hídrico. Nós estamos no momento aqui, ó, que está em negrito, 22 de fevereiro a 3 de março. Tem chuva ainda? Está chovendo, não está dando excedente nem déficit. Até o momento a lavoura está ótima, você está vendo? Está dando 100%. Uhum. Qual é o problema que está sinalizando? Nós estamos com uma previsão de chuvas insuficientes a partir do dia 15 de março. Ixi. Daí já começa a penalizar, então. E já começa a penalizar. E fica um longo período com um déficit hídrico, né, para a variedade, né, Cristina? Pois é, novamente nós estamos falando de previsão e nós estamos falando aqui de média de município. Mas o fato é que está com um indicativo de menos chuva do que o necessário. E o resultado final seria uma produtividade de 69% em relação ao potencial. Neste caso, né? Se eu estou simulando aqui a variedade correta dele, né? Aqui, ó, vou descer o balanço hídrico para vocês verem. A primeira barra está sinalizando a data de plantio. A segunda barra, verde mais claro, o momento que nós estamos. E a última barra, momento de colheita. Então, olha, estava chovendo, continua chovendo. Linha amarela mostrando a média. Uhum. De novo, as chuvas, esses picos, né, de muita chuva. Acima da média, inclusive, né? Acima da média. Só que a previsão para o futuro, olha só, a linha amarela ficou lá em cima no excedente hídrico e tem a previsão está mostrando uma barra de déficit. Ou seja, tem aí uma justificativa para uma redução no potencial produtivo, então, que é a diminuição das chuvas. Se as previsões se confirmarem, né? É importante a gente sempre falar isso. Uhum. Na verdade, porque as previsões elas mudam, né? Tem todo um contexto aí de massas de ar e etc. E a gente sabe que elas mudam. Mas hoje elas estão sinalizando menos chuva do que a normalidade. A gente tem aí a tendência, Cristina? Eu vou mostrar aqui para vocês, não vou pegar nem a chuva do dia a dia, mas vamos vir aqui a tendência climática dos próximos 6 meses. Olha, a tendência lá está toda negativa, você está vendo? Uhum. Chove menos do que o histórico, né? Mesmo para fevereiro.
nós já estamos em 24 de dezembro, né? Então, de normal, nós estamos falando em 30% de desvio negativo, então a gente está falando de um fevereiro de normal para menos. Uhum. Março também continua assim. Abril piora a situação, hein? É que abril está longe, eu acho que está muito longe, né? Não vamos assustar mas então, pessoal, o indicativo, né? Assim, é menos chuva do que a normalidade. Muito bem. Ô, Cristina, e quem deixou para plantar mais tarde? Vamos ver o que aconteceu aqui. Deixa eu pegar. Pela simulação, parece que se deu melhor do que quem plantou mais cedo. Pode ser. Eu não sei se eu fiz a simulação com a mesma. Essa aqui eu já fiz com o safrinha mesmo, 130 dias plantado 24, plantando hoje, né? Deixa eu só ajustar a tela para a gente enxergar tudo. Vamos lá. Então, o que acontece aqui? Ele sinaliza para... Nós estamos falando de cultivar diferente, viu, Alex? Eu simulei um verão 130 dias, eu simulei um safrinha 130 dias. Então, ele tem necessidades diferentes. Tá. Posso até corrigir a comparação. Então, depois a gente... Vamos olhar esse, depois a gente simula aí o safrinha com 130 dias para ver como é que fica, Cristina. Isso. Então, tá aqui, ele tem um excedente também no começo. Você vai lembrar que o outro, como plantou mais cedo, ele tinha mais excedente aqui no começo, né? Mas o déficit aqui que acontece, essa falta de chuva, ela está significando menos para esse cultivar. Você vê que de cultivar para cultivar, como muda, né? A necessidade hídrica, né? Porque teoricamente, uma cultivar de safrinha, ela estaria mais adaptada ou mais propensa a aguentar um período mais longo de estiagem, talvez, né, Cristina? Pois é, talvez seria bom até a gente fazer os dois na mesma data para ver, né? Porque eu venho para o balanço hídrico aqui, olha só. Você vê que para esse cultivar, né, olha aqui, como é que se desenhou a linha da chuva. Plantou mais tarde, né, aquela chuva toda que ficou para trás, né, que a gente viu no outro. Ele já sai plantado aqui, ainda tem um pouquinho de chuva, mas ele penalizou menos. Muito bem. Né? Vamos só modificar? É rapidinho? Vamos. A gente consegue fazer aqui. Eu só vou editar aquele ponto. Aqui são muitos municípios. Deixa eu pegar o Paraná aqui para ficar mais fácil. E a gente muda e vamos comparar, se colocando um ciclo safrinha, o que vem. Aqui plantio em 23/1. Só vamos mudar o cultivar de ciclo verão para ciclo safrinha. Prontinho. E vamos ver se isso aqui, o que acontece, ajustando a tela. Mesmo assim, olha, você vê que a data, olha só. A data foi ruim, né? Mesmo cultivar agora, está mostrando o mesmo excedente hídrico no começo. Começa a penalizar a partir de agora. E essa penalização aqui, essa falta de água que está sendo prevista, né, climatologicamente, para este meio de caminho que nós estamos aqui, no desenvolvimento vegetativo, florescimento e frutificação, plantado mais cedo, você vê que está penalizando mais, está dando uma produtividade de 68%. Volta um pouquinho, Cristina, sobe um pouquinho, por favor, até a data aí do plantio. A gente percebe, que não falta chuva, ainda tem chuva, de 10 em 10 dias, volumes de chuva, mas começa a diminuir a partir da segunda quinzena de março. O volume diminui bastante, mas o volume que acontece de chuva não é suficiente para atender à necessidade da planta naquele momento, naquele estágio de desenvolvimento. Por isso que aqui aparece negativo e começa a penalizar aqui em termos de produtividade, né, Cristina? É isso mesmo.
São previsões, né? Aqui a gente tem que rezar para as previsões estarem erradas e para chover mais, né? Uma mudança, uma volta das chuvas aí no período de frutificação, florescimento, enfim, já muda esse quadro também, né? Muda, né? Você vê que ele está saindo de 99% para 86% de produtividade até o final do desenvolvimento vegetativo. Uhum. Né? Deixa eu só trazer a tela aqui, que ele é grandinho. Mas olha, tá vendo? Ele muda aqui, ó. O que acontece, nós estamos falando até final de março, né? Muda tudo. Se março fosse, se a previsão estiver errada e março chover um pouco mais, com certeza vai mudar muito disso aqui, né? Uhum. Mas, de qualquer forma, dá uma orientação, ou pelo menos dá uma indicação de que teremos um volume de chuva menor do que o tradicional para o período, né? A gente vê aqui no balanço hídrico. Qual é a diferença? A média histórica aqui em Itambé, ó, é essa aqui, a linha amarela. Não sei se dá para vocês observarem aí. E o que vai acontecer, ou que a previsão está indicando, é de déficit, olha aqui. Está bem diferente do que tradicionalmente costuma acontecer, né, Cristina? É isso mesmo. A gente pode até fazer uma simulação, Alex. Vou fazer aqui, só para a gente ver como é que a região se comporta, para não, né? Vamos. A gente não faz ela muito longa. Então eu vou pegar o safrinha mesmo, tá? Tá. E vou deixar aqui, vou pegar desde 2010, para não ver tanto um período muito grande, janeiro, abril. Vamos aqui, cadê o Paraná? Estamos falando de Itambé. Aqui. Um solo argiloso. Vou deixar em percentual. E ele vai mostrar aqui para a gente, ano a ano, né, desde 2010, como é que se comporta o milho safrinha lá. Esse resultado é por decêndio de plantio, tá, Alex? Então, quem plantou de 1 a 10 de janeiro, quem plantou de 11 a 20 de janeiro, quem plantou de 21 a 31 de janeiro, e fevereiro e assim por diante. Olha, você vê que é uma região boa de safrinha, Sim, né? tradicionalmente. Olha a produtividade. Produtividades altas, né? O potencial produtivo alto, né? É uma região boa. Olha, o 2016, o ano passado, parece que ela teve... Olha, teve um período não tão bom, né? E esse ano tá ruim, hein? E esse ano tá ruim. Em qualquer momento que ele plantasse, desde janeiro, ele teria produtividade abaixo de 80% aí. Mas o porquê? Por conta dessas previsões dessa chuva menor em março, principalmente. Né? Então, eu acho que o grande problema dessa penalização que está acontecendo esse ano é essa previsão de chuva em março que está muito menor do que costuma ser. Do que é tradicional para a região, né? Agora, quem está lá na região pode comentar, ó, porque o ano passado, também, para quem plantou a partir de 10 de janeiro, né, até 20 de fevereiro, também está acusando essa falta de água, que deve ter sido no mesmo período. Porque, olha, ele diz aqui, se você plantou a partir de 20 de fevereiro, foi tudo bem. Uhum. Então, o ano passado também deve ter acontecido uma falta de chuva aqui. Ou, pelo menos, não em quantidade suficiente. Mas se você olha no histórico como um todo, é sempre uma boa produtividade, né? Sim, ó, você vê que a média daqui, nós fizemos 5 anos, 6 anos, a média desse período, ela deu uma produtividade muito boa. Bom, vamos ficar atento aí às previsões climáticas principalmente, vamos ver se essas previsões se confirmam. De qualquer forma, é uma indicação de que poderemos ter menos chuvas esse ano em relação aos anos anteriores, e fica o alerta, portanto, para os produtores de Itambé, lá no Paraná. É claro, como a Cristina já lembrou, é uma média do município. Se você quiser fazer uma simulação mais de acordo com a sua propriedade, se você tiver todo um histórico aí de chuvas na sua propriedade, dá para fazer essa simulação personalizada também, né, Cristina? Mesmo, é só mandar para a gente data de plantio, tipo de cultivar,
tipo de solo, o tipo de cultivar do ciclo em dias, né? E nós fazemos a simulação. É só pedir, comentar, você vai deixar a matéria aí, fazer comentários na própria matéria e a gente responde. Muito bem. Bom, Cristina, quem quiser saber mais detalhes aí da ferramenta, como deve fazer, para onde ligar, para quem mandar e-mail, enfim, quais são as indicações aí? O nosso e-mail é contato@ruraltecnologia.com.br, nosso telefone é 11 5505 4646. Vamos repetir? contato@ruraltecnologia.com.br. O telefone é 11 5505 4646. Muito bom. Fica então o convite para você participar com a gente também das próximas vezes aí, mandando as indicações da sua região, ok? Cristina, por enquanto, muito obrigado. Bom carnaval para você. Semana que vem a gente está de volta com mais uma região e mais análises aí sobre o desenvolvimento das lavouras nas regiões produtoras pelo Brasil afora. Obrigado por enquanto. É isso mesmo. Eu que agradeço. Um bom carnaval para você, para todo mundo. E não vai pular demais, né, Alex? Ah, de jeito nenhum. Vou ficar em casa quietinho, viu, Cristina? Um abraço para você. É isso aí, preparar a fantasia, os últimos ajustes na fantasia. Obrigado, abraço, até a semana que vem. Abraço. Tá, então, Cristina Queiroz, da Rural Tecnologia, simulando pra gente Jaborandi e Itambé, no Paraná. Jaborandi lá no Oeste Baiano, Itambé no Paraná, pro milho safrinha, e lá em Jaborandi para soja, que ainda está em fase de desenvolvimento por lá. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção. Daqui a pouquinho a gente volta com as informações do caos logístico lá na BR-163, que liga Mato Grosso ao Pará. Daqui a pouquinho a gente traz os detalhes do que anda acontecendo por lá. Continue com a gente.